Existe um momento na vida em que tudo muda. Não é uma data marcada no calendário, não vem com aviso prévio, mas quem passa por ele sente no corpo, na alma, nas entranhas. Elizabeth Kubler-Ross dedicou décadas ao lado de pessoas à beira da morte, e nesse caminho, descobriu algo que poucos ousam dizer em voz alta. Aos 60 anos, a alma muda de direção. E quando isso acontece, o corpo grita. Não é sobre envelhecer. Não é sobre cabelos brancos ou rugas que se aprofundam. É sobre uma virada interna, silenciosa, invisível aos olhos alheios, mas devastadoramente real para quem a experimenta. Kubler-Ross observou essa transformação em centenas de pacientes, em conversas sussurradas em quartos de hospital, em confissões feitas na madrugada por pessoas que sabiam que o tempo estava acabando. E ela percebeu um padrão. Algo acontece aos 60 que não aconteceu aos 20, aos 30, aos 50. A alma para de olhar para frente e começa a olhar para dentro. E o corpo, fiel mensageiro, traduz essa mudança em sinais físicos impossíveis de ignorar. Dores que surgem sem explicação médica. Cansaços profundos que o sono não cura. Uma inquietação estranha, como se algo dentro de você estivesse se reorganizando, se preparando. Kubler-Ross chamava isso de a despedida antecipada. Para ela não era pessimismo ou medo da morte. Era reconhecimento. Era a alma sinalizando. Esta é a última volta. Não haverá outra chance depois desta. A ideia de última encarnação assusta. Assusta porque nos obriga a encarar a finitude de um jeito que vai além da morte física. Se esta é a última vida, então cada escolha pesa mais. Cada arrependimento dói diferente. Cada oportunidade perdida ecoa com uma intensidade que não ecoava antes. E o corpo, sempre sábio, sempre conectado à alma de maneiras que a mente racional não compreende, começa a manifestar essa verdade, não como doença, não como falha, mas como lembrete. Kubler-Ross aprendeu isso ao ouvir relatos de pessoas que, aos 60 e poucos anos, começaram a ter sonhos vívidos com entes queridos já falecidos. Sonhos onde avós, pais, amigos vinham buscá-los, estendendo as mãos, sorrindo. No começo, ela achava que eram apenas projeções do medo da morte, mas os padrões se repetiam demais para serem coincidência. E mais, essas pessoas também relatavam mudanças físicas. Algumas sentiam um peso no peito, como se carregassem algo invisível. Outras descreviam uma leveza estranha, como se estivessem se soltando de amarras antigas. O corpo estava se ajustando, estava entrando em sintonia com o que a alma já sabia. O ciclo está fechando. Mas por que 60? O que há de tão especial nessa idade? Kubler-Ross nunca deu uma resposta definitiva, mas suas observações apontavam para algo profundo. Aos 60, a maioria das pessoas já cumpriu os contratos principais da vida. Já criou filhos, se possível. Já trabalhou, amou, perdeu, reconstruiu. Já passou pelas grandes provas que a vida terrena oferece. E a alma, sempre atenta, reconhece isso. Reconhece que a missão está completa. Ou quase. E então, silenciosamente, ela começa a mudar de direção. Não mais em direção ao mundo externo, às conquistas, aos papéis sociais, mas em direção ao lar, de volta para casa. E essa mudança não é suave. Kubler-Ross sabia disso. Ela via o sofrimento nos olhos de quem estava passando por essa transição. Porque aceitar que esta é a última encarnação significa aceitar que não haverá tempo para consertar tudo. Não haverá uma próxima vida para refazer escolhas, para pedir perdão de novo, para tentar de novo. É aqui e agora. Ou nunca. E o corpo, sempre honesto, sempre direto, manifesta essa urgência. Manifesta como dor nas costas que não passa, como insônia persistente, como uma tristeza sem nome que se instala no peito e não sai. Mas há também beleza nessa mudança. Para Kubler-Ross, reconhecer a última encarnação era uma oportunidade rara. Era a chance de viver com total consciência, sem mais ilusões de eternidade terrena. Era a chance de fazer as pazes com a vida, com as pessoas, consigo mesmo. E ela notou que aqueles que aceitavam essa verdade, que abraçavam a mudança de direção da alma, viviam os anos seguintes com uma intensidade diferente. Não era desespero. Era presença pura. Era gratidão por cada amanhecer. Era o fim da performance e o início da autenticidade. Os sinais no corpo, segundo Kubler-Ross, não eram punições. Eram convites. Convites para prestar atenção. Para parar de correr. Para ouvir o que a alma estava dizendo. E a mensagem era sempre a mesma. É hora de soltar. É hora de perdoar. É hora de se preparar. Não para a morte como fim, mas para a morte como passagem. Como transformação.
como retorno. Ela contava a história de uma paciente que, aos 62 anos, começou a sentir uma dor inexplicável no coração. Exames médicos não encontravam nada, mas a dor persistia. Até que, numa sessão de conversa profunda, a mulher revelou. Sentia que estava deixando alguém para trás. Um filho, um neto. E a dor no coração era isso. Era a alma se despedindo, enquanto o coração físico resistia. Kübler-Ross a ajudou a entender que a dor era o luto antecipado. Era o corpo processando o que a alma já sabia. E quando a mulher finalmente permitiu-se sentir, chorar, aceitar, a dor começou a diminuir. Não desapareceu totalmente, mas mudou de qualidade. Virou algo mais suportável, mais sagrado. Aos 60, então, o corpo fala. Fala através de sintomas que a medicina às vezes não consegue nomear. Fala através de sensações que parecem vir de lugar nenhum. Fala através de sonhos, de intuições, de uma inquietação que não tem razão lógica. E Kübler-Ross acreditava que escutar esses sinais era essencial, porque ignorá-los não fazia a verdade desaparecer, apenas tornava a transição mais dolorosa. A mudança de direção da alma não acontece de uma hora para outra. Ela se anuncia, se prepara. E o corpo, sempre fiel, sempre conectado, começa a traduzir essa preparação em linguagem física. Kübler-Ross observou que muitas pessoas, ao chegarem aos 60, começavam a sentir o que ela chamava de o peso da despedida. Não era depressão, embora pudesse ser confundida com isso. Não era doença, embora os sintomas fossem reais. Era algo mais profundo, mais antigo. Era a alma reconhecendo que o ciclo estava se fechando e o corpo respondendo a esse reconhecimento. Ela descrevia pacientes que, sem razão aparente, começavam a sentir as pernas pesadas, como se cada passo exigisse um esforço descomunal. Não havia problema circulatório. Não havia lesão. Mas a sensação era real, persistente. Para Kübler-Ross, isso tinha significado. As pernas pesadas eram o corpo dizendo: não preciso mais ir longe, não preciso mais correr. É hora de desacelerar, é hora de ficar. E aqueles que resistiam a essa mensagem, que forçavam o ritmo antigo, que insistiam em viver como se ainda tivessem 40 anos, sofriam mais. O corpo cobrava. Cobrava com dores, com quedas, com fraturas. Não por maldade, mas porque a alma já havia mudado de direção e o corpo estava tentando acompanhar. Outro sinal que Kübler-Ross notava com frequência era a mudança no sono. Pessoas que sempre dormiram bem começavam a acordar entre 3 e 5 da manhã, sempre no mesmo horário, sempre com uma sensação estranha, como se alguém tivesse chamado seu nome. Ela sabia que esse horário não era aleatório. Na tradição espiritual que ela estudava, as horas antes do amanhecer eram consideradas o momento em que o véu entre os mundos fica mais fino. É quando os espíritos conseguem se comunicar com mais facilidade. É quando a alma, menos presa à mente racional, consegue ouvir mensagens que durante o dia seriam abafadas. E para aqueles que estavam na última encarnação, essas madrugadas se tornavam momentos de encontro. Encontro com quem já partiu. Encontro com a própria essência. Encontro com a verdade que o dia insiste em esconder. Mas nem todos entendiam o que estava acontecendo. Muitos entravam em pânico. Procuravam médicos, pediam remédios para dormir, tentavam silenciar o corpo. E Kübler-Ross via isso com tristeza. Porque silenciar o corpo era silenciar a alma. Era recusar o convite para olhar de frente o que estava acontecendo. E a recusa, ela percebia, só prolongava o sofrimento. O corpo insistiria. A alma insistiria. Até que a pessoa finalmente parasse e escutasse. Havia também os que começavam a sentir um aperto no peito. Não era infarto. Não era ansiedade comum. Era algo mais sutil, mais constante. Como se o coração estivesse se contraindo, se preparando para uma despedida grande demais para ser dita em palavras. Kübler-Ross explicava que o coração físico e o coração energético estão interligados. Quando a alma se prepara para partir, quando ela reconhece que esta é a última vida, o coração energético começa a se soltar das amarras terrenas. E o coração físico sente isso. Sente como aperto, como peso, como uma tristeza sem causa aparente. Não é doença. É transição. Ela ensinava que esses sinais não deveriam ser temidos. Deveriam ser honrados, porque eram a prova de que o corpo e a alma estavam trabalhando juntos, preparando a passagem. E quanto mais a pessoa resistia, quanto mais tentava negar ou medicar esses sinais, mais difícil a transição se tornava. A chave, segundo Kübler-Ross, era aceitar. Aceitar que algo estava mudando. Aceitar que o corpo estava falando. Aceitar que a alma sabia o caminho.
Mas aceitar não é fácil. Principalmente numa cultura que glorifica a juventude, que trata o envelhecimento como falha, que vê a morte como inimiga. Kübler-Ross enfrentou resistência durante toda a carreira. Pessoas a acusavam de fatalismo, de espalhar medo. Mas ela sabia que não era sobre medo, era sobre verdade. E a verdade, por mais dura que fosse, sempre libertava mais do que aprisionava. Porque viver na ilusão de que há tempo infinito, de que sempre haverá outra chance, de que a morte é algo distante, era o verdadeiro aprisionamento. Era o que impedia as pessoas de viverem plenamente agora. Aos 60, quando a alma muda de direção, o que ela está fazendo, na visão de Kübler-Ross, é voltando-se para o essencial. Ela para de se preocupar com a opinião alheia. Para de tentar provar alguma coisa. Para de carregar máscaras sociais que já não fazem mais sentido. E essa virada interna é sentida no corpo como alívio e como dor ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente há permissão para ser autêntico. Dor porque soltar as máscaras dói. Porque reconhecer que não há mais tempo para fingir dói. Porque olhar no espelho e ver a finitude refletida ali dói. Kübler-Ross dizia que os 60 eram a idade da coragem. Não a coragem de conquistar o mundo, mas a coragem de olhar para dentro e aceitar o que está lá. A coragem de perdoar a si mesmo pelas falhas. A coragem de soltar ressentimentos antigos. A coragem de dizer, eu te amo antes que seja tarde. A coragem de chorar as lágrimas que foram reprimidas por décadas. E o corpo, nessa jornada de coragem, era o aliado mais fiel. Ele sinalizava onde ainda havia mágoa presa, onde ainda havia perdão pendente, onde ainda havia amor não expresso. Ela contava de um homem que, aos 61 anos, desenvolveu uma dor crônica no ombro esquerdo. Médicos não encontravam causa, fisioterapia não ajudava. Até que, numa conversa, ele revelou que carregava culpa por não ter estado presente quando o pai morreu. O pai havia falecido 20 anos antes, mas a culpa permanecia, silenciosa, enterrada. Kübler-Ross o guiou num exercício simples. Colocar a mão no ombro dolorido e perguntar o que ele estava carregando. E quando o homem finalmente permitiu-se sentir a culpa, chorar por ela, e então soltá-la, a dor começou a diminuir. O corpo estava carregando o que a alma não tinha conseguido processar. E agora, aos 60, quando a alma mudava de direção e se preparava para partir, o corpo exigia que aquilo fosse resolvido. Não havia mais tempo para carregar. Essa é a urgência que os 60 trazem. Não é urgência de produzir mais, de acumular mais, de conquistar mais. É urgência de limpar, de resolver, de fazer as pazes, com a vida, com as pessoas, consigo. E o corpo, através dos sinais, guia essa limpeza. Diz onde olhar. Diz o que precisa ser sentido. Diz o que precisa ser dito. E Kübler-Ross via beleza nisso. Porque mesmo na dor, mesmo no desconforto, havia propósito. Havia sentido. Havia um caminho sendo traçado em direção à paz. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo quando a alma muda de direção aos 60. Kübler-Ross percebia que não era apenas sobre preparação para a morte física. Era sobre algo anterior. Era sobre a alma reconhecendo que este corpo, esta vida, esta jornada específica, estava chegando ao fim e que não haveria repetição. Não haveria próxima tentativa. Esta era a última encarnação. E essa consciência, mesmo quando não verbalizada, mesmo quando enterrada no inconsciente, reverberava em cada célula do corpo. Ela via isso nos olhos das pessoas, um tipo específico de olhar que surgia por volta dos 60. Não era tristeza simples, não era apenas cansaço, era uma espécie de reconhecimento ancestral. Como se a pessoa olhasse através de você, através do tempo, e visse algo que sempre esteve lá, mas só agora se tornava visível. Kübler-Ross chamava isso de o olhar da alma velha. Era o olhar de quem já viveu muitas vidas, já aprendeu muitas lições, e agora estava na reta final. No último capítulo. Na última página. E o corpo refletia isso de maneiras surpreendentes. Algumas pessoas começavam a sentir aversão a certos alimentos que sempre amaram. Outras perdiam o interesse por atividades que antes lhes traziam prazer. Não era depressão. Era a alma reorganizando prioridades. Era o corpo dizendo, não preciso mais disso. Não quero mais isso. Estou me preparando para viajar leve. Kübler-Ross comparava esse processo ao de alguém que está prestes a fazer uma longa viagem e começa a esvaziar a casa, a doar objetos, a simplificar. A alma, aos 60, estava fazendo exatamente isso. Esvaziando. Simplificando.
preparando-se para a grande viagem de volta. Ela também notava que muitos começavam a sentir uma atração inexplicável por lugares específicos, uma vontade súbita de revisitar a casa da infância, de voltar à cidade onde cresceram, de caminhar pelas ruas que percorreram décadas atrás. Não era nostalgia comum, era a alma traçando um círculo, voltando ao começo para então poder partir. Kübler-Ross acreditava que isso fazia parte do processo de encerramento. A alma precisava revisitar as origens, reconciliar-se com o passado, fechar ciclos que ficaram abertos. E o corpo sentia essa necessidade como uma urgência física, como uma inquietação que só se acalmava quando a pessoa finalmente ia, finalmente voltava, finalmente fechava o círculo. Mas talvez o sinal mais marcante que Kübler-Ross observava era a mudança na relação com o tempo. Pessoas que sempre foram apressadas de repente desaceleravam, não por preguiça, não por falta de energia, mas porque o tempo havia mudado de qualidade. Cada momento se tornava mais denso, mais significativo. Uma conversa simples com um amigo ganhava peso. Um pôr do sol comum se tornava extraordinário. Uma refeição em família virava evento sagrado. A alma, sabendo que o tempo estava se esgotando, ensinava o corpo a saborear, a estar presente, a não desperdiçar nem mais um segundo em futilidades. Kübler-Ross dizia que este era um dos presentes da última encarnação. A consciência da finitude não era uma maldição, era uma bênção disfarçada. Porque só quando sabemos que algo vai acabar é que realmente prestamos atenção. Só quando reconhecemos que não há mais chances é que paramos de adiar o que importa. E o corpo, aos 60, quando a alma muda de direção, tornava-se o professor mais sábio. Ensinava através da dor a soltar. Ensinava através do cansaço a descansar. Ensinava através da quietude a escutar. Ela lembrava de uma mulher que, aos 63 anos, começou a ter visões. Não eram alucinações. Eram momentos breves, geralmente ao entardecer, em que ela via pessoas que já haviam morrido. Via a mãe sentada na cadeira da sala. Via o marido falecido caminhando no jardim. No começo, teve medo. Achou que estava enlouquecendo. Mas Kübler-Ross a tranquilizou. Explicou que o véu estava se afinando. Que a alma, preparando-se para partir, já estava começando a transitar entre os mundos. E o corpo, em resposta, ajustava a percepção. Permitia que a mulher visse o que sempre esteve lá, mas que os olhos físicos, condicionados pela densidade da matéria, normalmente não captavam. Essas experiências não eram raras. Kübler-Ross as documentava com frequência. E percebia que quanto mais próxima a pessoa estava do final da última encarnação, mais comuns essas experiências se tornavam. O corpo começava a vibrar em outra frequência. Os sentidos se expandiam. A intuição se aguçava. E o que antes parecia sobrenatural, impossível, agora se tornava parte da realidade cotidiana. Era como se o corpo estivesse ensaiando a morte, treinando para a grande transição. E esses ensaios se manifestavam como experiências que desafiavam a lógica, mas que faziam total sentido para quem as vivenciava. Kübler-Ross ensinava que respeitar esses sinais era fundamental. Que tentar racionalizá-los, medicá-los ou negá-los só causava mais sofrimento. A alma sabia o que estava fazendo. O corpo sabia o que estava fazendo, e a mente, a pobre mente racional, precisava aprender a se render, a confiar, a permitir que o processo acontecesse sem interferência. Porque quando a pessoa finalmente se entregava, quando parava de lutar contra os sinais e começava a cooperar com eles, algo mágico acontecia. A paz chegava. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda, enraizada, que vinha do reconhecimento de que tudo estava acontecendo exatamente como deveria. E essa paz, segundo Kübler-Ross, era o objetivo final. Não importava quantas vidas uma alma havia vivido, não importava quantas lições havia aprendido. O objetivo sempre foi o mesmo: retornar em paz, retornar completo, retornar sem arrependimentos, sem mágoas, sem pendências. E os 60 anos, quando a alma muda de direção, marcavam o início dessa jornada final de reconciliação. O corpo sinalizava onde ainda havia trabalho a fazer. A alma guiava o caminho. E a pessoa, se estivesse disposta a escutar, poderia transformar os últimos anos de vida nos mais significativos de todos. Se este conteúdo está tocando algo em você, se está fazendo sentido de alguma forma, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre os ensinamentos de Elisabeth Kübler-Ross. E deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essas reflexões sobre a vida, a morte e os sinais que a alma nos envia.
Os 60 anos trazem também uma mudança sutil, mas profunda, na forma como o corpo se relaciona com o mundo físico. Kübler-Ross notava que muitos de seus pacientes, ao chegarem nessa idade, começavam a sentir uma espécie de desconexão com objetos materiais. Coisas que antes tinham valor sentimental enorme de repente pareciam perder o significado. Não era descuido, não era desapego forçado. Era algo orgânico, natural. Como se a alma estivesse soltando as amarras, uma por uma, e o corpo respondesse perdendo o interesse pelo que antes parecia essencial. Ela contava de um homem que colecionava relógios há 30 anos. Tinha dezenas deles, cada um com sua história, sua memória. Mas aos 62 anos, ele simplesmente parou de se importar. Não conseguia mais olhar para os relógios com o mesmo encanto. Não conseguia mais sentir aquela ligação. E isso o perturbava. Achava que estava perdendo a si mesmo. Mas Kübler-Ross explicou que ele não estava perdendo nada. Estava ganhando. Estava ganhando liberdade. A alma, reconhecendo que esta era a última vida, estava ensinando que nada material atravessa o limiar da morte. E o corpo, sempre sábio, estava ajudando nesse desapego gradual. Não era perda, era preparação. Esse desapego se manifestava de muitas formas. Alguns começavam a doar objetos sem razão aparente. Outros limpavam armários, gavetas, sótãos. Como se estivessem organizando a própria existência antes de partir. Kübler-Ross via isso como um sinal claro de que a alma estava no comando. Estava guiando a pessoa através de um processo de simplificação, de retorno ao essencial. Porque no final, na hora da grande passagem, nada do mundo material importaria. Apenas as relações. Apenas o amor dado e recebido. Apenas as lições aprendidas. Mas junto com esse desapego vinha também uma intensificação das emoções. Kübler-Ross percebia que as pessoas, aos 60, choravam mais facilmente. Não de fraqueza, mas de sensibilidade aguçada. Era como se a alma, mudando de direção, deixasse a pessoa mais permeável, mais vulnerável, mais humana. Uma música tocava e as lágrimas vinham. Uma lembrança surgia e o coração apertava. Um abraço demorado e a emoção transbordava. O corpo estava perdendo as defesas. Estava permitindo que a vida o tocasse de verdade, sem filtros, sem máscaras. E isso, embora assustasse alguns, era na verdade um presente. Porque sentir profundamente era estar vivo de verdade. E a alma, sabendo que o tempo estava acabando, queria que a pessoa sentisse tudo. Não deixasse nada por sentir. Havia também mudanças nos sonhos. Kübler-Ross documentava que a partir dos 60, os sonhos de muitas pessoas se tornavam mais vívidos, mais simbólicos, mais carregados de significado. Não eram apenas sonhos comuns. Eram mensagens. Eram visitas. Eram preparações. Ela ouvia relatos de pessoas que sonhavam estar empacotando malas, preparando uma viagem longa. Outras sonhavam estar atravessando pontes, rios, passagens estreitas. Outras ainda sonhavam estar voltando para uma casa que reconheciam, mas que nunca tinham visto nesta vida. E Kübler-Ross sabia que esses sonhos não eram aleatórios. Eram a alma comunicando. Eram ensaios noturnos para a grande transição. E o corpo acordava desses sonhos com sensações reais. O coração acelerado, as mãos suadas. A certeza estranha de que algo importante havia acontecido, mesmo que a mente consciente não soubesse explicar o quê. Ela ensinava que prestar atenção aos sonhos nessa fase da vida era crucial, porque os sonhos eram a linguagem direta da alma. Eram o canal aberto entre o consciente e o inconsciente, entre o físico e o espiritual. E quando a alma estava mudando de direção, quando se preparava para a última passagem, os sonhos se tornavam mais urgentes, mais claros, mais insistentes. Ignorá-los era ignorar um mapa, um guia, uma bússola que apontava para onde a alma estava indo. Kübler-Ross também notava mudanças na forma como o corpo reagia ao toque. Algumas pessoas se tornavam mais sensíveis. Um abraço simples podia fazê-las chorar. Um aperto de mão podia transmitir emoções profundas. Era como se a pele, o maior órgão do corpo, estivesse se tornando mais porosa, mais receptiva, mais capaz de sentir além do físico. Ela acreditava que isso acontecia porque a alma, preparando-se para deixar o corpo, estava ampliando a capacidade de conexão. Estava ensinando que o toque não é apenas físico, é energético, é espiritual, é ponte entre almas. Mas nem todas as mudanças eram suaves. Kübler-Ross era honesta sobre isso.
Algumas pessoas entravam em crise profunda aos 60, questionavam tudo, o sentido da vida, as escolhas feitas, o tempo perdido, e o corpo manifestava essa crise de formas dramáticas. Insônia severa. Dores inexplicáveis. Crises de pânico. Não era apenas psicológico. Era a alma gritando. Era o corpo traduzindo um conflito interno gigantesco. Porque reconhecer que esta é a última vida, que não haverá mais chances, pode ser libertador para alguns e aterrorizador para outros. E aqueles que sentiam terror precisavam de ajuda. Precisavam de espaço para processar. Precisavam de compaixão, não de julgamento. Kübler-Ross dizia que a pior coisa que alguém podia fazer nessa fase era ignorar os sinais. Fingir que estava tudo bem. Medicar o desconforto sem investigar a causa profunda, porque o desconforto tinha propósito, tinha mensagem, e silenciá-lo era adiar o inevitável, era tornar a transição mais difícil lá na frente. O corpo estava falando agora para que houvesse tempo de ajustar, tempo de resolver, tempo de fazer as pazes. E quem escutava, quem permitia que o processo acontecesse, descobria que do outro lado da dor havia clareza. Do outro lado do medo havia paz. Do outro lado da resistência havia aceitação. Ela via também que muitos, aos 60, começavam a buscar espiritualidade de forma mais intensa. Não necessariamente religião organizada, mas algo maior, uma conexão com o divino, com o sagrado, com o mistério da existência. E o corpo apoiava essa busca, tornava-se mais quieto, mais contemplativo, como se soubesse que a mente racional precisava recuar para que a alma pudesse emergir plenamente. Era um retorno à essência, um retorno ao que sempre esteve lá, mas que a correria da vida havia escondido. Kübler-Ross acreditava que os 60 eram, na verdade, o começo de algo novo. Não o fim, não o declínio, mas o início da fase mais autêntica da existência. A fase em que a pessoa finalmente podia ser quem sempre foi, sem máscaras, sem medo, sem necessidade de aprovação. E o corpo, mesmo com suas dores, mesmo com suas limitações, era o veículo sagrado dessa autenticidade. Era o templo onde a alma realizava seu último grande trabalho terreno. E esse trabalho não era sobre produzir, era sobre ser, simplesmente ser, plena, profunda, corajosamente. Existe uma pergunta que Kübler-Ross ouvia constantemente de seus pacientes quando eles começavam a perceber os sinais. Como saber com certeza que esta é mesmo a última encarnação? Como distinguir entre o medo natural de envelhecer e o reconhecimento genuíno de que a alma está encerrando seu ciclo terreno? E ela sempre respondia da mesma forma. O corpo sabe. O corpo sempre sabe. E quando a pessoa para de discutir com o corpo, quando finalmente escuta o que ele está dizendo, a resposta fica clara. Mas essa clareza não vem como um raio. Não vem como uma revelação súbita e dramática. Vem aos poucos. Vem através de pequenos momentos. Através de sensações que se repetem. Através de padrões que emergem. Kübler-Ross ensinava que era preciso prestar atenção. Anotar, observar. Porque o corpo não grita. Ele sussurra. E só quem está disposto a fazer silêncio consegue ouvir os sussurros. Um dos sussurros mais comuns, segundo ela, era a mudança na forma como o corpo se curava. Pequenos ferimentos que antes cicatrizavam rápido agora demoravam mais. Resfriados que costumavam passar em dias agora se arrastavam por semanas. Não era necessariamente doença grave. Era o corpo sinalizando que sua energia vital estava mudando de foco. Não estava mais tão interessado em reparar e manter. Estava mais interessado em concluir e soltar. E essa mudança de prioridade se manifestava fisicamente. O corpo curava mais devagar porque não via mais tanto sentido em investir na manutenção de longo prazo. A alma já sabia que o longo prazo não existia mais. Kübler-Ross também percebia que muitos, aos 60, começavam a ter uma relação diferente com a dor. Não que a dor aumentasse necessariamente, mas a forma de senti-la mudava. Tornava-se menos assustadora, menos inimiga. Algumas pessoas descreviam começar a entender a dor, a conversar com ela, a perguntar o que ela queria ensinar, e quando faziam isso, quando paravam de lutar contra a dor e começavam a dialogar com ela, descobriam que a dor tinha mensagens específicas. Dor no joelho direito estava ligada a medo de avançar. Dor na garganta estava ligada a palavras não ditas. Dor no estômago estava ligada a emoções não digeridas. O corpo estava usando a dor como linguagem. E a alma, mudando de direção, estava insistindo que essa linguagem fosse finalmente compreendida.
Ela contava de uma mulher que sofria de enxaquecas desde os 40 anos. Tinha tentado de tudo: remédios, terapias, mudanças na alimentação. Nada funcionava por muito tempo. Mas aos 64, durante uma sessão com Kübler-Ross, a mulher teve uma revelação. Percebeu que as enxaquecas sempre vinham depois de situações em que ela se forçava a sorrir quando queria chorar. Depois de momentos em que fingia estar bem quando estava destroçada por dentro. O corpo estava literalmente punindo a falsidade. Estava dizendo: não há mais tempo para fingir. E quando a mulher começou a permitir-se ser autêntica, a mostrar quando estava triste, a dizer não quando queria dizer não, as enxaquecas começaram a diminuir. Não desapareceram completamente, mas perderam a intensidade. Perderam a frequência. O corpo tinha sido ouvido. Kübler-Ross via isso repetidamente. O corpo aos 60 se tornava menos tolerante à inautenticidade, menos disposto a carregar o peso das mentiras sociais, das performances, das máscaras que a vida havia exigido. E quando a pessoa insistia em manter essas máscaras, o corpo cobrava caro. Porque a alma, sabendo que esta era a última volta, não aceitava mais desperdício de energia. Cada gota de energia vital era preciosa, e gastá-la em falsidade era inaceitável. Havia também o fenômeno que Kübler-Ross chamava de encontros finais. Pessoas que, aos 60 e poucos anos, começavam a receber visitas inesperadas. Amigos de infância que não viam há décadas apareciam do nada. Parentes distantes entravam em contato. Ex-amores mandavam mensagens. E esses encontros, embora parecessem coincidência, tinham um propósito profundo. A alma estava orquestrando despedidas. Estava fechando círculos. Estava permitindo que pendências fossem resolvidas, que perdões fossem dados, que palavras não ditas finalmente fossem ditas. E o corpo, durante esses encontros, frequentemente reagia de formas estranhas. Palpitações cardíacas ao ver alguém do passado. Tremores nas mãos ao abraçar um velho amigo. Lágrimas que vinham sem aviso. O corpo estava processando. Estava encerrando capítulos. Estava ajudando a alma a completar o que precisava ser completado. Kübler-Ross ensinava que resistir a esses encontros era um erro. Que quando alguém do passado aparecia, havia uma razão. Mesmo que a mente racional dissesse que não fazia sentido, que aquela pessoa não importava mais, a alma sabia diferente. A alma sabia que cada conexão feita nesta vida precisava ser honrada antes da partida. Cada relacionamento, por mais breve ou distante, havia deixado uma marca. E agora, na reta final, essas marcas precisavam ser reconhecidas, agradecidas ou curadas. Ela também percebia que muitos, nessa fase, começavam a ter premonições, não de forma dramática, não como as videntes dos filmes, mas de forma sutil. Sabiam quando o telefone ia tocar, sabiam quem estava do outro lado antes de atender, sabiam quando algo ruim ia acontecer com alguém próximo. Não eram poderes sobrenaturais. Era a alma expandindo sua percepção. Era o véu entre os mundos se afinando, e o corpo traduzia essa expansão como sensações físicas. Um arrepio antes de uma notícia importante. Um aperto no estômago antes de um encontro significativo. Uma inquietação que antecedia mudanças. O corpo estava se tornando antena. Estava captando frequências que antes não conseguia captar. Kübler-Ross via beleza nisso, via graça. Porque mesmo na dor, mesmo no desconforto, mesmo na estranheza de todas essas mudanças, havia um propósito maior em ação. A alma não estava apenas se preparando para partir. Estava se preparando para voltar para casa completa. Estava fazendo o trabalho fino de encerramento. Estava amarrando pontas soltas. Estava limpando o que precisava ser limpo. E o corpo, fiel companheiro, estava ajudando em cada passo dessa jornada. Não era traição quando o corpo doía. Não era fraqueza quando o corpo cansava. Era parceria. Era colaboração entre corpo e alma para que, quando chegasse a hora final, a partida fosse suave. Fosse em paz. Fosse um retorno triunfante, não uma fuga desesperada. E para aqueles que escutavam, que honravam os sinais, que cooperavam com o processo, os últimos anos de vida se tornavam os mais ricos. Não em conquistas externas, mas em profundidade interna, em conexão verdadeira, em amor sem condições, em perdão radical, em aceitação plena. A alma mudava de direção aos 60, sim, mas essa mudança não era o fim. Era o início da fase mais sagrada da existência humana. A fase em que finalmente a pessoa podia viver sem medo, sem pressa, sem necessidade de provar nada a ninguém. Apenas ser, apenas amar, apenas se preparar para voltar para casa.
Mas talvez o sinal mais definitivo de que a alma mudou de direção aos 60, segundo Kübler-Ross, seja a mudança na forma como a pessoa se relaciona com a própria morte. Não é mais um conceito abstrato. Não é mais algo que acontece com os outros. Torna-se real, presente, quase palpável. E o corpo reflete essa proximidade de maneiras que não podem ser ignoradas. Algumas pessoas começam a sentir que carregam menos peso. Literalmente. Como se estivessem se tornando mais leves, mais etéreas. Outras sentem o oposto. Sentem que estão afundando, se ancorando uma última vez antes de finalmente soltar as amarras e flutuar para longe. Kübler-Ross explicava que essas sensações contraditórias faziam parte do mesmo processo. O corpo estava oscilando entre dois mundos. Entre a matéria e o espírito. Entre o aqui e o além. E essa oscilação era necessária. Era o corpo se acostumando gradualmente com a ideia de que em breve não seria mais necessário. De que em breve a alma seguiria sozinha. E essa preparação não era instantânea. Levava tempo. Levava paciência. Levava uma dança delicada entre apegar-se e soltar-se. Ela via também que muitos, nessa fase final, começavam a falar com quem já havia partido. Não era loucura. Não era demência. Era a alma restabelecendo conexões que a densidade da vida física havia interrompido. O marido morto há 10 anos voltava a ser presença. A mãe falecida décadas atrás voltava a ser companhia. E essas presenças não assustavam, confortavam, preparavam. Era como se os que já haviam atravessado estivessem voltando para buscar quem estava prestes a atravessar. E o corpo reagia a essas visitas de formas específicas. Um calor súbito no peito. Um perfume conhecido que surgia do nada. Uma sensação de não estar sozinho mesmo estando fisicamente só. O corpo sabia que havia mais no quarto do que os olhos podiam ver. Kübler-Ross encorajava as pessoas a não temerem essas experiências, a não escondê-las por medo de serem julgadas ou medicadas, porque essas experiências eram presentes, eram provas de que a morte não era o fim, de que do outro lado havia vida, havia amor, havia reencontro. E o corpo, ao permitir que essas experiências acontecessem, estava ajudando a alma a perder o medo. Estava mostrando que a passagem não seria solitária, que haveria mãos estendidas, que haveria abraços esperando. Mas Kübler-Ross também era realista. Ela sabia que nem todos chegariam aos 60 em paz, que alguns lutariam até o último momento, que alguns nunca aceitariam que esta era a última encarnação. E para esses, a transição seria mais difícil. O corpo sofreria mais. A alma se debateria mais. Porque a resistência cria atrito. E o atrito gera dor. Ela via isso com compaixão, não com julgamento. Porque entendia que cada alma tinha seu próprio ritmo, sua própria jornada. E seu papel não era forçar aceitação. Era oferecer compreensão. Era criar espaço para que, talvez, no último momento, a pessoa finalmente se rendesse. Finalmente permitisse que a mudança de direção acontecesse sem resistência. Ela contava de um homem que lutou ferozmente contra os sinais. Ignorou as dores, medicou a insônia, evitou os encontros do passado, recusou-se a desacelerar. E o corpo cobrou. Cobrou com um colapso severo que o levou ao hospital aos 66 anos. E foi ali, naquela cama de hospital, sem mais para onde correr, que ele finalmente parou. Finalmente escutou. E quando escutou, quando permitiu que a verdade o alcançasse, algo mudou. A raiva deu lugar à tristeza. A tristeza deu lugar à aceitação. E a aceitação trouxe uma paz que ele não sentia há décadas. O corpo, mesmo fragilizado, relaxou. A alma, finalmente livre da resistência, pôde completar seu trabalho. E o homem viveu mais 3 anos. Não em negação, mas em gratidão. Não em luta, mas em entrega. Esse era o ensinamento central de Kübler-Ross sobre os 60 anos. Que a mudança de direção da alma não precisava ser traumática. Não precisava ser sofrimento puro. Podia ser transformação. Podia ser libertação. Podia ser, se a pessoa permitisse, o período mais profundo e significativo de toda a existência. Porque era o período em que finalmente havia permissão para ser humano completamente. Para sentir tudo. Para amar sem reservas. Para perdoar sem condições. Para viver sem máscaras. E o corpo, nessa jornada, era o guia mais sábio. Cada dor tinha significado. Cada cansaço tinha propósito. Cada mudança tinha mensagem. E quando a pessoa aprendia a linguagem do corpo, quando parava de vê-lo como inimigo e começava a vê-lo como aliado, a vida mudava. Os últimos anos deixavam de ser sobre declínio e passavam a ser sobre culminação. Não era o fim de algo. Era a conclusão de algo.
Era o ponto final de uma história longa, complexa, bela e dolorosa. E esse ponto final merecia ser escrito com consciência, com presença, com honra. Kubler-Ross passava seus últimos anos ensinando isso. Ensinando que morrer bem começa muito antes da morte física. Começa no momento em que a pessoa reconhece que o tempo é finito, que esta vida é única, que não haverá ensaios, que é agora ou nunca. E os 60, com todos os sinais que o corpo oferece, com toda a mudança de direção que a alma opera, são o convite final para viver de verdade. Para parar de adiar o que importa, para dizer o que precisa ser dito, para abraçar quem precisa ser abraçado, para perdoar o que precisa ser perdoado. E para, no final, quando a hora chegar, partir em paz. Partir completo. Partir sabendo que esta vida, esta última encarnação, foi vivida plenamente. O corpo aos 60 muda porque a alma mudou. E a alma muda porque reconhece que o ciclo está se fechando. Não é tragédia. É design divino. É o jeito que a vida encontrou de nos preparar para o que vem depois. E aqueles que confiam nesse design, que cooperam com ele em vez de lutar contra ele, descobrem que a velhice não é perda. É ganho. É sabedoria encarnada. É a alma finalmente livre para brilhar sem as distrações da juventude. É o retorno ao essencial. É a preparação para voltar para casa. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se essas reflexões fizeram sentido, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. Deixe nos comentários como você tem sentido essas mudanças em sua própria vida ou na vida de pessoas próximas. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que acontece entre esses dois mistérios sagrados.